Coloca aí, Maurício, então, o dom do jumentinho. Achou aí? Olha, Maurício, ontem você já não ganhou 50 centavos. Se demorar mais um pouco, não vai ganhar nem 10 centavos hoje. Não, esse aí, acho que é esse aí. O dono do jumentinho. Muito bem, vamos ao texto dessa noite. É Mateus capítulo 21, verso 2 e 3. Mateus capítulo 21. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus capítulo 21, primeiro evangelho, versículo 2 e 3. O texto diz aqui: quando se aproximaram de Jerusalém, achou aí? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. É interessante esse episódio aqui na vida de Cristo, porque isso aconteceu para se cumprir a profecia. Jesus estava entrando em Jerusalém, e ele manda agora os discípulos à aldeia próxima, para que eles possam trazer um jumentinho. E mais ou menos o que acontece aqui com os discípulos é o que acontece quando a gente assiste a um filme de policial. Já deve ter assistido algum filme policial que o bandido está fugindo, não é? E aí o bandido entra no carro, e o policial fica sem ação e precisa perseguir. Aí o que o policial faz? O policial pega o distintivo, não é? Pega o distintivo, mostra o próximo carro e diz assim: alto lá, polícia! E aí ele pede o carro que a pessoa está dirigindo para usar esse carro na perseguição policial. E, geralmente nos filmes o que acontece com o carro que empresta não é nada bom. Vai perder o carro, vai bater, alguma coisa vai acontecer. Faz parte da sequência do filme. Nos tempos bíblicos havia uma lei. Se você estava ali como súdito do rei, e o rei precisasse do seu animal, do seu jumento, do seu cavalo, imediatamente você dizia: em nome do rei, me dê esse instrumento, esse animal, esse cavalo, esse jumento. E a pessoa era obrigada a dar para o rei. E quando Jesus fala aos discípulos, a autoridade que ele usa é a autoridade real. É mais ou menos o que se requeria para o rei. Vocês vão até o próximo vilarejo, vocês vão achar ali uma jumentinha, um jumentinho, vocês vão trazer para mim, e a autoridade que Jesus dá aos discípulos é a autoridade real. Agora eu fico imaginando o seguinte: se esse dono do jumentinho sabia quem usaria esse jumentinho, se o dono desse jumentinho imaginava que o rei do universo, o Filho de Deus, o Messias prometido, andaria e entraria em Jerusalém montado naquele jumentinho. E agora eu quero fazer uma pausa com vocês para falar desses instrumentos simples que aparecem na Bíblia. O jumentinho, uma corda
um cesto, uma vara. A Bíblia está repleta de coisas simples que fazem a diferença na história. Por exemplo, o que seria daqueles israelitas hebreus que entraram na cidade de Jericó, que foram até a casa de Raabe, lembra da história, a prostituta que morava em cima do muro? O que seria deles se Raabe não tivesse, por exemplo, um pedaço de corda? Talvez eles teriam sido mortos ali dentro de Jericó. Mas foi por causa de um pedaço simples de corda, de um instrumento tão comum, que esses homens puderam sair da cidade de Jericó sãos e salvos. O que seria do apóstolo Paulo se os irmãos não tivessem um cesto? E esse cesto possibilitou que Paulo fosse colocado muro afora e tivesse sua vida poupada. O que seria, por exemplo, da história bíblica sem a passagem que nós analisamos ontem, a passagem do perfume do vaso de alabastro, a funda de Davi? São jumentinhos, instrumentos simples que aparecem em volta e meia na Bíblia. E sabe o que é mais interessante? Alguns desses instrumentos aparecem em apenas um versículo. São mencionados rapidamente. Então eles desaparecem. Mas são instrumentos que foram poderosamente usados por Deus. A Bíblia tem grandes heróis. Por exemplo, Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele aparece em quase todo o texto bíblico. Ele é um dos grandes personagens do Novo Testamento. Pedro, essa figura controversa dos discípulos, João, o apóstolo amado, são personagens que aparecem em grande parte do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Sansão, nós temos ali Davi, Moisés, Abraão, Elias. Agora, a Bíblia não é feita só de grandes personagens. A Bíblia é feita de pequenos heróis, muitas vezes sem nome. Eles entram na história bíblica e saem, mas deixam uma diferença marcante. Por exemplo, quando Paulo foi salvo no cesto, a Bíblia não fala aqui o nome das pessoas que o salvaram, diz ali apenas os irmãos. Mas eles estavam ali. Foram esses irmãos que receberam Paulo após ele ter perdido a visão. Quando o profeta foi encontrar Paulo numa rua determinada, foram os irmãos que estavam com Paulo ali que fizeram diferença na vida dele. Davi, quantos heróis de Davi morreram para dar a vida pelo rei? Eles aparecem dentro da história. Na história de Cristo tem um homem que carregou sua cruz, não é? E a gente vê ele aparecendo ali. Simão Sirineu, ele sai da história, não se sabe mais nada sobre ele. Alguns historiadores pesquisaram sobre esse homem, descobriram algumas coisas, e mais tarde seus filhos, eles são seguidores de Cristo. Mas nós temos muito pouca informação sobre grandes heróis que aparecem repentinamente. Se lá no céu nós tivéssemos a oportunidade de ter um museu, uma das coisas que eu gostaria de ver seria a funda de Davi. Você não gostaria? Se lá no céu houvesse um museu um dia, na nova terra talvez nós pudéssemos ver, eu gostaria de tocar nessa vara que abriu o Mar Vermelho. Coisa maravilhosa, que instrumento poderoso. Você não gostaria? Mas tem mais, não para por aí. Lembra quando Jesus, ele nasceu ali numa manjedoura simples? Você já parou para perguntar quem foi que fabricou a manjedoura? O instrumento que reteve o rei do universo. E às vezes eu fico horas pensando se aquela pessoa que fez aquela manjedoura, será que ela sabia? Será que o Espírito Santo contou em algum momento que aquela obra simples, um
celeiro de um estado, um dia receberia o bem do universo. Já pensou? Como Deus usa coisas simples, objetos simples, coisas pequenas. Lembra quando Jesus estava dormindo e começou a tempestade? Lembra? E aí os discípulos ficaram apavorados e foram até Jesus e disseram assim: Senhor, o Senhor quer que nós morramos aqui? Olha a tempestade, o mar está agitado, nós vamos todos morrer. E aí Jesus se levantou. A Bíblia registra que havia uma cama em que Jesus dormia dentro do barco. Eu fico imaginando, quem será que preparou aquela cama? Quem será que ajeitou o lugarzinho para Jesus dormir? Quando Jesus andava com os discípulos na terra, você sabe que muita gente tinha a visão que eles eram um bando de desocupados. E eu vou dizer para você, se hoje nós mandássemos um especialista em contratar pessoas, sabe essas pessoas que trabalham com recursos humanos? Se a gente pegasse um desses homens que estudaram a administração de empresas, que fizeram sua pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, se nós pegássemos um desses homens acostumados a contratar pessoas, e nós mandássemos ele contratar os 12 discípulos de Jesus, as últimas pessoas no mundo que ele contrataria eram os 12 discípulos. Pescadores, homens simples, difíceis de se lidar, filhos do trovão. Eles não eram grandes especialistas em teologia. Sabe qual que era o discípulo mais letrado e mais capaz de todos? Judas. Judas era o que mais conhecia de teologia. Judas era o mais especialista de todos. Quem olhava para aqueles 12 homens, muitos deveriam pensar assim: lá vai aquele bando de desempregados, lá está aquele bando de desocupados. Eles não trabalham, eles não fazem nada, eles ficam aí rodando o mundo com esse Jesus. Eles comem na casa de pecadores, de pessoas simples. Coitado de quem dá feijão para esse povo. E diz a Bíblia que havia um grupo de mulheres que cuidavam de Jesus. Esse grupo de mulheres não aparece o nome de nenhuma mulher específica. Nós temos ali Maria, a mãe de Jesus, depois tem outra Maria e poucas mulheres. A Bíblia atribui o nome, mas eram pessoas fundamentais. Eu fico imaginando como elas seriam. Elas aparecem e desaparecem, mas não são menos importantes. E a Bíblia está cheia de heróis anônimos. Bom, lá no céu não vai ter um museu com esses objetos, mas lá no céu estarão os corajosos, os vencedores, os benfeitores e os anônimos. Eles estarão lá. O cesto de pau não vai estar lá, mas quem sabe quem fez o cesto? Quem usou o cesto para salvar a vida do apóstolo? O vaso de alabastro não vai estar lá, mas a mulher que derramou bálsamo em Cristo, ela vai estar. Porque o céu é um lugar para todas essas pessoas cujo nome não aparece, mas os seus feitos estão escritos nesse livro, que é o livro dos sonhos de Deus. Você sabe que esse é o livro dos sonhos de Deus, porque nenhum ser humano poderia conceber uma história assim, só pelo poder de Deus. Quando que nós imaginaríamos na história humana que um pastor de ovelhas derrotaria um faraó? O livro dos sonhos de Deus. Quando se imaginaria na vida humana que o mar se abriria para o povo passar? É coisa de história, de sonho de Deus para a gente. E esse livro aqui, está cheio de heróis anônimos que vêm e vão nas Escrituras, cujo nome nem aparece. Eu vislumbro, por exemplo, Barnabé, poucos versículos, traz
casa em Barnabé, grande pastor ele não foi, é considerado o maior dos pastores. No livro de Crônicas tem um homem chamado Jabes, um versículo ou dois, ele aparece e se destaca, depois ele desaparece. São os heróis anônimos da Bíblia. Como eu falei antes, aquele que carregou a cruz de Jesus, herói anônimo. E olha como os heróis anônimos são importantes. Quer ver? Vamos para a história moderna. Você sabe quem é esse homem aqui? Ele era um professor de escola dominical na sua igreja local. O equivalente ao nosso professor de escola sabatina. Sabe o que eu tenho visto às vezes? Final do ano, quando chega a eleição da igreja, algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, esse ano eu não recebi nenhum cargo. Esse ano eu sou só professor de escola sabatina. Só? Olha o que um professor pode fazer. Esse professor aqui, ele começou a ensinar a Bíblia para um sapateiro, para um vendedor de sapatos. E para complicar a situação, esse vendedor de sapatos era gago. Que a primeira vez que Moody pregou, as pessoas saíram da igreja porque não aguentavam vê-lo pregar. Ele tropeçava nas palavras, trocava o texto bíblico, era um atrapalhado, mas que foi se aprofundando, estudando a palavra de Deus, foi crescendo e se tornou um dos maiores pregadores do seu tempo. E ele fundou uma associação de moços. Essa associação de pregadores, mais tarde, pegava moços, treinava esses moços, rapazes, eles viravam grandes pregadores, e dentre eles estava Frederick Meyer. Aqui tem uma imagem de uma das assembleias de Moody, olha lá. Aqui é um dos grandes auditórios de Moody. Foi um dos primeiros a pregar para grandes multidões. Grandes multidões. Você sabe que Moody estava pregando um dia em Chicago, você deve lembrar dessa história. Ele começou a fazer um apelo. E ele começou a chamar as pessoas para aceitar Jesus. E ele disse o seguinte: amanhã à noite você vai me dizer se você aceita Jesus ou não. Amanhã à noite você vai voltar aqui e vai me dizer se você quer ou não ser batizado. Amanhã à noite. E naquela noite houve um incêndio na cidade de Chicago. 60% da cidade de Chicago virou em chamas. E a maior parte das pessoas que estavam ali naquele auditório aquela noite morreram. E Moody dizia o seguinte: eu prefiro perder uma das minhas mãos do que voltar a dar uma oportunidade de um dia para as pessoas. Porque daqui para frente o apelo vai ser para aceitar Jesus hoje, agora. E ali começaram os grandes auditórios, as grandes conferências, os apelos evangelísticos. Sabe aquela história do Bulhão, que ele prega e a Sonete canta? Quando o Bulhão fala assim: querido filho, você que se sente cansado. É uma imitação do Bulhão aqui para vocês. Não merece uma saudação? Essa história começou com Moody. Ele tinha um parceiro que cantava para ele. E aí você vê o auditório. E essa aqui é a escola de teologia de Moody. Então vamos relembrar aqui. Edward Kimball pregou para quem? Para Moody. E pregou para Frederick Meyer. Frederick Meyer pregou para outro jovem que se batizou, virou pregador. E está aqui ele, ó, Wilbur Chapman. Ele se tornou o diretor da Associação Cristã de Moços, que treinava pregadores. Agora veja que é um ciclo. Um foi pregando para outro, começou pequenininho, começou miudinho, e esse Wilbur Chapman teve uma ideia: eu vou fazer uma série evangelística aqui na cidade, e eu vou chamar um pregador para pregar. Ele convidou Billy Sunday para pregar. E Billy Sunday era um ex-jogador de beisebol. Está aqui ele, ó, numa imagem que você está vendo aí, né? Reproduzido ali, está jogando, tá jogando bola. Aqui está ele, mais jovem.
Ele era um jogador de beisebol, se converteu, virou pregador, e ele veio realizar uma série de conferências. E ele pregou tão bem ali na série de conferências, aqui é a conferência dele. Ele é impetuoso, ele pregava assim com poder, e ele pregou tão bem que a Associação Cristã de Moços resolveu fazer o quê? Resolveu repetir no ano seguinte. E eles chamaram como pregador Mordecai Han. E Mordecai Han começou a pregar. Era o mesmo auditório, no ano seguinte. E quem que estava assistindo Mordecai Han? Um garoto. Nos primeiros bancos, ele estava lá. Era um menino. Qual o nome dele? Billy Graham. Já ouviram falar de Billy Graham, né? Billy Graham estava ouvindo. E Billy Graham pensou o seguinte: mas eu quero também ser um pregador quando eu crescer. Ele estudou a Bíblia, cresceu, estudou, foi abençoado por Deus, se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Hoje o Billy Graham está bem velhinho. E o filho dele, que é o grande pregador da América hoje, o filho dele. E o Billy Graham começou essa série de evangelismos na América. Ele saiu na revista Times, não é? Foi considerado o pastor dos presidentes americanos. Ele tem acesso livre à Casa Branca. Ele roda o mundo pregando, esteve no Brasil alguns anos atrás. Agora você imagina que a história de Billy Graham começou com quem? Com um professor lá da igreja local, que teve a ousadia de pregar para um vendedor de sapatos. Porque as coisas de Deus começam pequenininhas. Deus usa jumentinhos, animais pequenos. Deus usa pequenas sementes. Tudo nasce pequenininho no reino de Deus. Mas a história não para por aí. Billy Graham influenciou uma outra pessoa. Quem que ele influenciou? E aqui está ele. Foi baseado nos grandes evangelismos de Billy Graham que um pastor chamado Alejandro Bulhon veio, desconhecido, ou vai dizer que é bonito? É bonito? É porque a gente gosta dele. Você sabe que foi que o professor de teologia falou para o pastor Alejandro Bulhon? Você sabe dessa história? O pastor Bulhon queria ser jogador de futebol. Aí o diretor da escola de teologia chamou ele e falou assim: é o seguinte, você tem que arrumar uma coisa para fazer, porque pastor, você é uma negação. Você pode procurar outra coisa, que pregar, você nunca vai conseguir pregar do jeito que o pastor precisa pregar. As coisas de Deus nascem pequenininho. Deus vai trabalhando, como diz o escritor americano, no turno da noite. Nós estamos dormindo e Deus está trabalhando. Deus vai trabalhando com as coisas simples do cotidiano da vida. E ali, a pastor Bulhon, Deus usa o quê? Pequenas sementes. Pequenas sementes. E sabe qual é a lição que eu trago para hoje da história do jumentinho? É essa. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém montado num... É alazão, tá? É isso? Ele poderia ter montado o mais bonito cavalo daqueles dias. Por que ele entrou no jumentinho? Porque é no lombo de jumentinhos que Jesus monta. Não é em cavalo garboso ou carruagem. Jesus gosta das coisas simples. E quer ver que é uma prova disso? Um dia a multidão estava ali esperando Jesus. Jesus apareceu e ele começou a pregar. E aí, quando Jesus pregava, a multidão ficava assim, bebendo daquelas palavras de Jesus. E o tempo foi passando, veio meio-dia. E eles esqueceram até de comer. Eles esqueceram de comer. Nem perceberam que chegou a hora do almoço. E passou a hora do almoço. Veio a tarde. E Jesus pregava.
Começou a cair a noite, as pessoas estavam famintas. Aí veio o momento de ir embora. Porque o tempo, quando a gente está perto de Jesus, o tempo parece que passa tão rápido. É como quando eu namorava. Quando eu namorava, o tempo passava tão rápido com a minha namorada, hoje é minha esposa. Eu ia chegar, não é assim? Eu chegava assim, mais ou menos lá pelas 7h30, 8 horas na casa do pai dela, dizia assim, hoje eu quero almoçar com sua filha. Aí o meu sogro, assim, hoje o meu sogro, né? Ele franzia o bigode, fazia uma cara azeda. Ele falava assim, 10 horas, passava tão rápido. Mal dava para pegar na mão, comer uma pizza com ela, dar alguns beijinhos e chegava, o tempo não tinha terminado. Não é assim? Como o tempo passa quando a gente está com quem ama. Mas quando ele me chamava para conversar, aí o tempo não passava. Aí 1 hora virava 10, um sermão, ficava lá encolhido, não é? A multidão ficou ali esperando Jesus, ele pregava, eles não viam o tempo passar, porque era Jesus que falava. Aí eles ficaram com fome. E Judas já foi falando assim, era o tesoureiro, né? Vamos embora. Esse povo está com fome, daqui a pouquinho que a gente faz comida para eles. Jesus disse, então vamos comer. Mas como? Os discípulos disseram, não temos dinheiro para alimentar a multidão. E aí Jesus pediu o quê? 5 pães e 2 peixinhos, era o que um garoto tinha. Ele disse, traga aqui. E com 5 pães e 2 peixinhos, eles alimentaram aquela multidão que sobrou cestos e cestos de alimento. Porque a nossa vida é 5 pães e 2 peixinhos. Nunca menospreze os peixinhos que vêm à tua mão. É ali que começa a história do Evangelho. Sabe como começou a igreja adventista? Com 5 pães e 2 peixinhos. A casa publicadora, veja, os livros que nós temos hoje, cadê o livro missionário desse ano? Quem trouxe o livro aí? Missão da Escola Sabatina. Olha isso aqui. Esses livros que nós produzimos hoje, numa escala industrial, tudo que é produzido hoje pela igreja, todo o material que a igreja produz, Bíblias que a igreja produz, a Bíblia missionária que a igreja produz, faz parte de uma rede, de um processo industrial tremendo. Hoje nós temos no Brasil a maior casa impressora do mundo. É da igreja adventista. Temos 6 em todo o mundo produzindo materiais, livros escolares para a rede educacional. Sabe como começou? Começou com $60. 5 pães e 2 peixinhos. Coisa maravilhosa. Ed White reuniu assim, seu esposo Tiago White estava lá, alguns amigos, vizinhos, disseram assim, temos que produzir uma revista. Aí eles pegaram um pouco daqui, um pouco dali, e foram juntando e conseguiram $60. Esses $60 virou a primeira publicação que cresceu e hoje nós estamos circundando o mundo com nossa literatura. Começa a educação adventista. Como é que começou a educação adventista, queridos? Com 5 pães e 2 peixinhos, 12 alunos. Sabe aonde? Numa sala da casa de um professor. Se juntaram ali. Começaram a ensinar as crianças. E hoje nós temos a maior rede de ensino do mundo. É a nossa. Existe uma maior que é a rede católica de ensino. Mas não é como a nossa, que é unificada. A nossa é a maior do mundo no que diz respeito a pertencer a uma sede só, que controla toda a rede de ensino, universidades, escolas. Como é que começou isso? 5 pães e 2 peixinhos. Porque Deus não tem jumentinhos, Ele vai fazendo trabalho dia a dia. O trabalho às vezes parece lento, mas Deus vai fazendo o trabalho assim lentamente, usando pessoas simples, coisas simples.
Como é que ele construiu a arca? Com alguém que não tinha experiência, mas Deus foi capacitando. E Deus foi usando coisas simples para fazer grandes obras. Por isso que eu acredito que Deus possa usar a mim e você também. Eu tinha um professor que dizia assim, se Deus usou uma jumenta, como usou a jumenta de Balaão, se Deus usou uma jumenta, por que não pode usar um burro como eu? Deus quer usar pessoas comuns. Deus quer usar coisas simples. Deus quer fazer a obra na nossa vida de semente em semente. E é por isso que você está aqui hoje. Alguma vez você já olhou no espelho e pensou assim, como eu estou longe do plano de Deus? Você já se acordou um dia assim e falou assim, hoje eu sou o pior pecador do mundo? Eu fui pastor de uma igreja, tive uma experiência nessa igreja, foi bem interessante. Era uma igreja que todo mundo parecia santo. Todo mundo. Aí tinha um grupo de irmãos assim que não comiam carne para ser mais santo. Não estou falando do ponto do vegetarianismo, que não quer isso. Mas tem gente que se torna vegetariano pelo motivo errado. Não adianta você se tornar vegetariano para se salvar. Aí tinha um outro grupo na minha igreja que eles estavam assim no processo mais santificado ainda. Eles não bebiam nem carne, nem comiam carne, nem bebiam refrigerante. Aí existia um outro que era mais santo ainda. Eles acreditavam que para ser santos, eles tinham que deixar de tomar banho. Estou falando sério para você. Aí algumas senhoras não depilavam mais o sovaco, não cortavam mais os pelos das pernas. Depilar, né? Fala? As pernas. Porque eles tinham chegado num nível assim, que alguém inventou um desodorante natural, que não fazia mal, e aí começaram a usar esse desodorante, começaram a multiplicar essas ideias. Vou dizer uma coisa para você. Você pode até deixar de tomar banho para se sentir santo. Você vai continuar sendo pecador. Só que um pecador terrível. É isso que vai acontecer. Um dia eu cheguei nessa igreja para ser pastor e falei assim, estou morto nessa igreja. Porque eu sou o pior dos pecadores, eu me sentia assim, o pior dos pecadores lá dentro. E para participar da comissão não podia comer carne. Então eu já estava fora da comissão, eu era pastor. E um dia eu fui fazer uma comissão, só vieram 2, porque o resto não comia carne. Eu falei, cadê o pessoal? Ah, pastor, eu estou fora no esquema. Eu falei, estou também, estou indo embora. Aí os outros 2 que tinham vindo, eu também então. Eu também como carne, mas não queria falar. Nem aqueles que comiam não queriam falar. Para eu ir no supermercado para comprar um peixe, era um terrorismo. Um dia eu estava com o peixe na mão, aí eu comprei o peixe e fiquei assim, ó. Vão me pegar aqui com uma carne na mão. Ainda é verdade que eu estou falando para você. O povo que não conhecia a graça. Vou dizer uma coisa para você. Deus vai trabalhar na tua vida aos pouquinhos. Santidade não tem a ver, salvação não tem a ver com o que você faz ou fazer. Salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Por isso que Jesus já morreu na cruz, porque quando ele abriu os braços na cruz, ele abriu as portas do céu. A salvação é de graça e totalmente de graça. E não há nada que você possa fazer para Deus lhe amar menos do que Ele ama. E não adianta, não há nada que você possa fazer para Deus lhe amar mais. Ele já lhe ama. E salvação é um dom de Deus. E sabe como Deus trabalha na surdina, transformando tua vida dia após dia, dia após dia, dia após dia. Por isso que não tem igreja perfeita. Por isso que ninguém é perfeito, que Deus trabalha com um pouquinho de cada dia. Um dia desse eu
Eu vi uma senhora que falou assim para mim: pastor, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja é imperfeita, eu vou buscar outra igreja. Eu falei: ah, você está buscando a igreja perfeita? Então tá, busca. Mas no dia que você entrar nessa igreja perfeita, ela vai deixar de ser perfeita e a senhora está lá. A igreja é o maior de todos os pecados. E Deus vai fazendo a obra todos os dias nessa igreja. 5 pães e 2 peixinhos. Você vai perdendo a vontade de fazer aquilo que antes lhe agradava. Sabe o que acontece, gente? A nossa igreja, eu vou desabafar aqui para você hoje. Nós fomos feitos para aqueles que estão lá fora. Por isso que alguém disse assim: enquanto é covardia, ele disse, 2 pessoas, você ouviu o evangelho 2 vezes, você ouviu um sermão 2 vezes, enquanto alguém lá fora não ouviu uma outra vez. Nós existimos para cumprir missão. Você sabe qual que é a pior igreja de todas? É aquela que vive em torno do seu próprio umbigo. Tudo que ela faz é voltada para si mesma. E as pessoas chegam no patamar de santidade que elas são tão santas, tão santas, tão santas, que elas não conseguem mais nem se relacionar com as pessoas lá fora. Porque todos são piores, todos são pecadores, todos vão queimar no fogo do inferno, todos são fadados ao fracasso, só eu sou bom. Isso, gente, não é a verdade do Evangelho, não é? Que Jesus fazia o quê? Jesus buscava a comunhão? Claro que buscava. Onde é que ele se comunicava com Deus Pai? Do monte. Só que é preciso sair do monte. Nós temos que abandonar o monte. Não temos que viver lá para sempre. Nós temos hoje uma cartilha na igreja que diz assim: reavivamento e reforma. Precisa de reavivamento? Precisa. Precisa de reforma? Precisa. Você precisa sair do monte e aplicar isso na vida das pessoas. Sabe onde é que a gente busca poder de Deus? É quando a gente se relaciona com os outros. E nós estamos tão preparados tão pouco preparados para aqueles que estão lá fora. Quando eu olho lá fora, agora que eu volto para casa, na rua da minha casa tem uma prostituta se prostituindo. Nós estamos preparados para receber essa gente aqui dentro, para dar amor incondicional e dar substância para essa pessoa trocar de vida. Nós estamos preparados. Como que a gente está lidando com a questão do homossexualismo? Está cheio de pastor em televisão falando contra o homossexualismo e contra o homossexual, já viram? Tanto que você não precisa falar mais nada, já estão falando por nós aí na televisão. Agora o que nós estamos fazendo para ganhar essa gente? Para aceitar essa gente, aceitar a mudança, que não é a mudança da noite para o dia. É lutar com o próprio eu. Eu convivi com um rapaz que tinha problema com as drogas. Ele vinha para a igreja, ficava alguns meses, como eles dizem, né? Estou limpo. Aí ele tinha uma recaída, a igreja removia. Aí ele voltava, batizava. 3 meses depois caía, a igreja removia. Nós não temos paciência de aceitar a transformação dos outros. Nós não temos paciência para aceitar que Deus trabalha de pouco em pouco nas pequenas coisas, plantando pequenas sementes do coração. Deus vai fazendo a obra de toda uma vida. Então, quando eu olho para o espelho, eu olho para o espelho e digo o seguinte para Deus: eu sou pecador. Mas me transforma hoje de pouco em pouco. Eu quero ser melhor. É
questão da humildade, né? Outro dia eu falava o seguinte: você é humilde? Humildade é uma coisa que você descobre que tem e não tem mais. Percebeu isso? Humildade é o tipo de coisa que quando você descobre que tem, já não tem mais. A gente tem que pedir a Deus humildade, para que Ele nos transforme de grão em grão, para que sejamos nós como 5 pães e 2 peixinhos, até nos tornarmos uma obra completa de Deus. Você acha que quando Deus olhou para Pedro, Ele viu Pedro como? Ele viu Pedro transformado. Foi a obra de um dia, 3 anos e meio. O que aconteceu com Pedro? Ele negou Jesus depois de 3 anos de convivência. Não é da noite para o dia, é dia após dia, e Deus vai fazendo obra na nossa vida. Você se sente pecador? Parabéns, você é. Você tem a impressão que você é santo às vezes? Tenha certeza, é só uma impressão. Que ainda nós carecemos do poder de Deus. Eu gosto dessa canção que vai ser cantada aqui. Essa canção que vai ser cantada, ela nos leva a olhar para aquele que é o grande segredo da vida cristã. Aquele que é o grande centro do nosso universo. Nós não somos o centro do universo. Não somos. O homem não é o centro do universo. Um dia alguém acreditou nisso, lembra? Diziam que tudo girava em torno da Terra. Até que Copérnico descobriu o quê? Que na verdade tudo girava em torno do quê? Do Sol. E queriam matar Copérnico. Que ele descobriu a verdade. O mundo não gira ao nosso redor. Mas nós temos um Sol que é Jesus. E o centro, o foco de tudo que nós queremos ser é a cruz. É transformação que você quer pedir? Olhe para a cruz. É mudança? Deus vai dar mudança no tempo certo. Olhe para a cruz. É salvação? Só tem um jeito. Só tem um caminho. Não tem 2 caminhos. É o caminho da cruz. Então vem ver a cena. Olha, vem ver a cruz. Coloque nela os teus conflitos. Mas coloque nela a certeza que um dia você e eu seremos completamente transformados. E quando vai ser? Na volta de Jesus. Só lá. Até a volta de Jesus. Nós vamos continuar pecadores, mas crescendo dia após dia em direção ao objetivo maior. Vamos lá?